Quem tem Alzheimer, o idoso que tem Alzheimer, ele tem uma alimentação diferenciada das outras pessoas? Tem que ter? Muito bem, Sidney. É, a doença em si, ela pode interferir na alimentação do idoso de diversas formas. A própria memória diretamente ela interfere, o paciente vai perdendo a cognição, ele vai perdendo a capacidade de discernir o que é fome e o que não é. Ele muitas vezes fica achando que já comeu e não quer comer e não quer se alimentar. Não, acabei de me alimentar. Então a memória, a cognição diretamente atrapalha isso. Uma outra coisa que atrapalha é ele começa a desaprender a se alimentar. Não consegue mais sozinho a colocar a quantidade de comida adequada no prato, não consegue mais sozinho se alimentar sozinho, precisa isso tudo atrapalha, isso tudo vai requerendo intervenções para que ele não tenha prejuízos na alimentação. Os medicamentos para tratamento da doença podem interferir no humor. Um dos efeitos adversos comuns dos medicamentos para Alzheimer é a perda do apetite. É transitória, mas pode acontecer quando se junta com outras medicações. Isso pode, então, o Alzheimer, sua progressão, algumas medidas devem ser tomadas para garantir uma alimentação adequada. A alimentação adequada, leia-se, é uma alimentação que assim, restitua, que dê suporte a tudo aquilo que a gente consome. Não é uma alimentação para perder peso de dieta, que está tudo na moda, não. Então, além dessa capacidade, além desse prejuízo na memória dele esquecer, achar que já comeu, de medicamentos interferir, nessa perda de habilidade para se comer, tem as questões comportamentais também. Ele pode ter um prejuízo na sua alimentação simplesmente porque aquela pessoa que dá o alimento é um cuidador que ele está tendo problemas, então ele não se alimenta. Ele não sabe dizer se a comida está quente, está fria, está salgada, está doce. Então ele simplesmente rejeita a alimentação. Eles passam por uma fase de desaprender a engolir. Eles podem, isso assim, grosseiramente falando, eles podem ter o que a gente chama de disfagia. A gente já comentou isso em outros programas. Então, a alimentação de um paciente com demência, desde fases iniciais, o estágio inicial da demência, até fases avançadas, com o paciente acamado totalmente dependente, ela vai necessitando de ajustes na maneira da que a gente alimenta. Não necessariamente a qualidade do nutriente. Essa dieta ela é feita assim pelo nutricionista, ela é orientada pelo médico. Às vezes precisamos de intervenções do fonoaudiólogo, precisamos de intervenções da própria fisioterapia para que a gente possa garantir. Então, sim, Sidney, na doença, nas demências como Alzheimer, a gente tem que ter cuidados especiais para poder alimentar, dependendo da fase do indivíduo e por diversos motivos. E quando eu digo alimentar, leia-se também, escute-se também, hidratar, a questão da hidratação também. Doutor, eu vejo muita gente dizendo assim, não, o idoso não pode estar comendo muita coisa salgada porque ele está com um problema, por exemplo, de pressão ali, de pressão arterial meio desconectada, com algum problema, né? Precisa regular isso. Tira o sal todo da alimentação do idoso. Morre de fome. Aí depois ele pode ter um problema por causa dessa falta de sódio no corpo também? Gostei da pergunta. Isso é recorrente. Isso a gente pega no dia a dia. O que acontece? Há toda uma orientação de alimentação saudável para a população em geral, de você não exceder no sal. Na verdade, sal não faz bem a ninguém. O sal ele é um tempero, ele melhora o apetite, melhora a qualidade, a ingestão da alimentação. Em pessoas que têm restrições de sal, a gente precisa diminuir, logicamente, a quantidade de sal. Mas isso pode levar a uma situação onde o paciente não queira se alimentar, né? A gente pode substituir o sal, isso aí o nutricionista faz muito bem, bota outros temperos, bota uma cebolinha, bota limão, dá outro jeito. Mas, lembrando que o paciente idoso, a gente tem que ter muito cuidado nessas restrições, porque o foco é nutrir. A gente tem que dar uma quantidade, um aporte de calorias e de proteínas e de outros elementos
necessários para que ele não entre em desnutrição. A desnutrição no paciente idoso ela é muito mais comum, muito mais grave do que em pessoas mais adultas. Ela pode acontecer. E aí a cascata de perda de massa muscular, a cascata de perda de imunidade. O idoso ele é muito vulnerável às consequências, aos impactos da desnutrição. E se você toma uma medida radical de reduzir o sal da comida de um idoso, você pode ter um problema que é a desnutrição. Logicamente, eu volto a dizer, sal não faz bem a ninguém. Mas se é uma pessoa que já tem vários anos se alimentando mal, o que a gente tem que fazer nessa mudança de hábito alimentar é ir mais devagar, mais cautelosamente e ficando com a orelha em pé para o risco dele desnutrir. A gente não pode levar o paciente a desnutrição simplesmente para você conseguir uma meta calórica, uma meta de níveis tensionais. A gente pode conseguir com um medicamento no início e depois a gente ir adaptando. Isso vale também para diabetes. A gente não pode estar tirando, assim, desnutrindo o paciente muitas vezes o idoso frágil, aquele idoso muito idoso com muitas doenças, a gente pode incorrer na questão da desnutrição. Então vale para o sal, vale também para outras circunstâncias onde ele necessite de uma alimentação diferenciada. A gente vê muito taxa alta, por exemplo, de colesterol, as pessoas quererem, um idoso já em risco nutricional, elas quererem fazer mais restrição ainda. Porque o colesterol está alto. Lembrando que o colesterol da dieta, a gente só consegue mexer em 25%, mais ou menos. Você comendo muito ou pouco, você só mexe. Então, muita gente prefere fazer o medicamento por um tempo e aí vai reeducando esse paciente. Agora, os excessos, até água demais, a diferença entre o que faz bem e o que faz mal é só a quantidade, a dose, né? Doutor, agora como é que o cuidador ou o familiar em si identificam, por exemplo, que o idoso está desnutrido ou desidratado? A gente sabe que se ele estiver tomando pouca água, pouco líquido, é claro que ele vai... Mas existe alguma outra característica que identifique que ele está nessa situação? A gente conversa muito, manda o povo beber água. Isso. Eu lembro do meu finado pai, que Deus o tenha aqui. Eu pedia tanto para ele beber água que tinha dia que eu chegava lá e ele fazia: Ave Maria, sua boca já é dizendo, beba água, beba água. Então, essa questão a gente fala e muitas vezes esquece de orientar as pessoas como é que você identifica, né? Na questão da hidratação, se alguns sinais de desidratação a gente pode ver de maneira indireta. Por exemplo, o xixi. A gente vê se o paciente está desidratado, ele começa a urinar pouco. É comum as pessoas, quando entrarem num processo de infecção, a urina ficar mais escura. Elas acham que a infecção está na urina, mas na verdade é porque a infecção ela desidrata. Então, quantidade de urina menos do que tinha. Se ele urina na fralda, não sei, mas você vê quantas fraldas você está tocando. O peso dessa fralda. Não está percebendo que está mais ou está menos? Então, a urina diminui a quantidade. A urina também fica mais escura, mais concentrada. É um sinal de desidratação. Os lábios ficam ressecados, a boca pode ficar com pouca saliva. Aquele teste que a gente faz do turgor, que é a pele, né, que a gente vê muito nas crianças, aquele já não serve para idoso, porque a pele do idoso naturalmente é mais ressecada. Então você pode tá tendo diagnóstico fazendo avaliação de paciente que pode estar desidratado sem estar. A pele dele, não, esse exame é um exame que a gente não utiliza na geriatria. Sinais vitais, a pressão pode estar mais baixa, o coração mais acelerado, o paciente tendo sede, então são sinais de desidratação. Pele ressecada, isso com aquelas escamas muitas vezes, mais a diminuição do xixi, desorientação, o paciente quando está desorientando, ele pode estar desidratado, diminuição do xixi, boca seca, a pressão diminuindo mais do que o normal, a urina concentrada, são sinais de desidratação. E a gente foca muito na questão da água, mas lembrando que se o paciente não assim, gosta, não tem avidez por água, você pode trocar por suco, né? Então, uma hora ele não quer água, você faz suco. E aí, esse período de frio é um período da gente tem que estar muito atento, porque eles já não têm muita sede, e aí nesse período aí é que eles não têm sede mesmo. Quanto à desnutrição, Sidney, é um pouquinho mais difícil. Geralmente a gente consegue dar esse diagnóstico de risco nutricional ou de paciente em risco de desnutrição ou paciente desnutrido com alguns testes, algumas formas da gente avaliar. A gente avalia, por exemplo, na toda consulta, a gente avalia
a força na mão do paciente. Se ele tem uma força boa, um marcador de força, ele provavelmente não está tendo perda de massa muscular. Uma coisa simples de se fazer e que a gente tem muito fácil é o próprio peso. O paciente está perdendo peso, se você não consegue pesar ele, você vê as medidas. As roupas estão ficando, eu pergunto muito, as roupas estão ficando frouxas, estão caindo, ou se está engordando, a pessoa pergunta que às vezes tem dificuldade de mobilidade e não consegue pesar. Então, o próprio peso, a gente vê se ele está desnutrindo. A questão da força na mão, o aparelho dinamômetro palmar, a gente tem medidas outras antropométricas, por exemplo, ver o tamanho da batata da perna. A gente mede, se tiver menos do que 31 centímetros no seu maior diâmetro, a gente chama de circunferência de panturrilha. A gente imagina que esse idoso está perdendo mais massa do que gordura. A gente também tem avaliação por bioimpedância. É um aparelhozinho que ele mede a quantidade de água, de gordura na consulta. A gente vê. E alguns, isso aí são dados do exame físico, né? A gente consegue ver, medir isso, pesar, ver a força, a gente tem sinais indiretos. E nos exames de sangue a gente pode solicitar alguns que sugerem desnutrição, como o exame de albumina, pré-albumina, até mais fiel, eletrólitos, a própria função renal nos dá uma ideia de se esse paciente está desnutrindo ou não, mas peso, força, medida de circunferência são fundamentais. Além de você saber, observar a quantidade de comida. Não, doutor, ele come bem nas refeições. Aí você vai perguntar, mas assim, quantas colheres de arroz ele bota? Ah, doutor, bota só 2. Pedacinho de carne, ele come todas as refeições, mas a quantidade de comida, isso tem que ser mensurado. A gente geralmente faz um recordatório alimentar, isso o pessoal, o nutricionista faz muito melhor, mas a gente, para ter uma ideia, até para suspeitar de desnutrição, o que foi que comeu ontem, antes de ontem, aí ele vai dizendo e você vai vendo que aquele paciente está perdendo peso, está ficando fraco. Ele come as refeições, mas ele está comendo uma quantidade bem menor do que ele comia há alguns anos. Ou a qualidade dos nutrientes que ele está se alimentando é uma qualidade pobre. Então, o idoso ele necessita de uma quantidade maior de proteína. O que é proteína? É carne, é frango, é peixe, é a mistura. É ovo, é leite. Então, o paciente que tem essa tendência, ficou claro, né? Às vezes eu estou falando, não sei se está dando para entender, mas peso, força, algumas medidas no organismo e ver direitinho a quantidade de comida que ele está comendo. Muito bem. Dona Maricô tem uma pergunta aí em áudio, vamos ouvir agora. Doutor Beli. Doutor Beli, eu queria perguntar a você, porque meu esposo, ele quando vai tirar sangue, ele só não falta pegar as veias dele é tudo seca, que ele é diabético, ele toma muito remédio, ele tem o coração crescido, ele é doente dos rins, tem angina. Aí ele não quer tomar água, eu dou de vez em quando uma água a alguém, mas ele não quer de jeito nenhum. Aí a menina vem tirar o sangue, fura ele e não sai o sangue. Aí quer que eu faça assim para quando ele for tirar sangue antes de um dia? É o seguinte, é um paciente que tem assim, restrições, inclusive restrições de líquido, assim, por exemplo. Ele deve tomar, como ele tem problema renal, cardíaco, diabético, deve tomar medicamentos que deixe ele mais seco, né? Então, diuréticos, eles fazem isso. A gente faz para doenças cardíacas, então o diurético ele pode fazer com que a quantidade de líquido no organismo seja aumente. E isso, logicamente, impacta na coleta do sangue. A gente pode recomendar um dia antes ela aumentar a quantidade de água ingerida, beber bastante água naquele dia, que no outro dia as veias vão saltar, vai pegar de olho fechado lá no laboratório. O paciente desidratado tem essa dificuldadezinha de pegar as veias. Muito bem, é uma coisa tão comum isso, né? Isso aí, assim, não é que ele esteja desidratado, mas nessa circunstância de doença renal, diabetes, cardíaca, a gente infere que ele deva ser mantido com uma quantidade de líquido ali mais baixa do que o normal, para não incorrer no risco de
porque o rim não consegue mais filtrar, o coração não consegue mais bombear da forma adequada para não incorrer no risco de encharcar o pulmão dele. Então, naturalmente, ele tem uma dificuldade maior de se acessar às veias, pensando que ele seja uma pessoa com um volume circulante menor. Muito bem, tem outro ouvinte fazendo pergunta, a Núbia fazendo pergunta em áudio, vamos acompanhar. Boa tarde, doutor Belísio, Sidney. Doutor Belísio, eu gostaria de saber porque a minha mãe fez uma cirurgia, fez uma esterectomia, minha mãe é idosa. A cirurgia tá bem chutinha, tá bem, mas por que é que perto do umbigo dela tá roxo? Me responda aí, por favor. É Núbia, aqui de Jucurutu. Pronto. Foi uma esterectomia, né? Isso. Se geralmente durante a cirurgia muitos vasos são cortados para poder cortar a pele, né? E vai aí descendo. E essas manchas roxas podem ser algum sangue que extravasou ali na pele e o organismo ainda está reabsorvendo. Pode ser efeito de medicamento. Algumas cirurgias a gente faz uma prevenção de trombose e essa prevenção é com medicamentos que a gente deixam o sangue mais fino, as pessoas desafinam o sangue, antiagregante, anticoagulante geralmente, e isso pode facilitar o sangramento ou dificultar o organismo reabsorver. Mas é interessante que algum profissional dê uma olhada, que pode ser isso, mas pode ser, por exemplo, uma infecção que esteja ali abrindo, pode ser um tecido desvitalizado, necrosado. Agora, o que a gente pode imaginar é que seja a própria recuperação da cirurgia, cortou-se pele, cortou-se músculo, ali sangra e pode ter ficado um sangue, uma quantidade de sangue que não foi reabsorvido, ou medicamentos que a gente faz para evitar a trombose no pós-operatório, medicamentos que afinam o sangue e o paciente às vezes fica com algumas manchas roxas. Muito bem. Ivone está perguntando aqui na live do Instagram, doutor, a urina escura de quem toma bastante medicamento, remédio, é normal? Não. A urina escura é normal em quem toma pouca água e pouco líquido. Depende dos medicamentos também. Tem medicamento que eu já aviso na consulta. Olha, por exemplo, aquele remédio que as pessoas tomam para verme. Tem um remédio que as pessoas tomam, que é aquele nome da cantora, Anitta, né? A urina fica verde. Então a gente vai ficar 3 dias verde enquanto está tomando o remédio. Tem alguns medicamentos que a gente passa, de acereína, por exemplo, um remédio utilizado para artrose. Olha, sua urina vai ficar da cor de sangue, vai ficar vermelha. Então é o corante do medicamento. Quando essa urina você pode tomar 500 medicamentos e a urina não ter alteração nenhuma. Quando isso tende a acontecer, a gente geralmente avisa na consulta. Olha, esse medicamento, ele pode sua urina ficar assim, mas não é que quem toma muito medicamento, a urina vai ficar escura, não. Talvez seja muito mais porque ele está ingerindo uma quantidade de líquido menor. Ou algum desses remédios esteja tendo essas propriedades que eu falei agora. Pode estar alterando a cor, sendo um ou outro. Não necessariamente quem toma vários remédios, ela pode estar com a urina, fica com a urina escura, não. É muito mais comum por desidratação, por falta de ingestão de líquido. Quem tem diabetes muda a cor da urina? A urina, classicamente, a diabetes, ela dá, a pessoa urina mais, né? A urina clara, né? A pessoa tanto urina muito, como tem muita sede, como tem muita fome, como perde peso, como urina e bebe água e vai. É mais clara, teoricamente, quando a diabetes está alta, porque o paciente tende a urinar muito. Muita glicose, muito açúcar, esse açúcar vai puxando água e vai levando e a urina vai ficando clara. Então, diabetes tem uma urina, quando está descompensada, teoricamente é para a urina ficar mais diluída, mais clara. Outra pergunta também na live do Instagram, Alice Souza. Doutor, minha mãe teve chikungunya, ainda está um pouco debilitada, tem muita dor nos ossos. Alguma recomendação? Ela é diabética, hipertensa e tem Alzheimer. Seguinte, chikungunya tem aquela questão de temporalidade. O idoso não obedece muito isso, porque ele, muitas vezes não, ele é tipicamente um paciente diferente, apresenta sintomas atípicos. Então, na chikungunya, paciente idoso, 15 dias, a gente evita fazer corticóide, evita anti-inflamatório, tenta controlar a dor com analgésico, seja ele mais simples ou um analgésico mais potente, faz um repouso relativo, o paciente não é para ficar prostrado em cima de uma cama mais
vai no banheiro, mas evita fazer algum esforço, muita água, muito suco, nutrir bem. Depois de 15 dias, a gente, dependendo da intensidade da dor, que tem muita gente que fica muito inchado, os idosos, eles são mais suscetíveis a isso. A gente pode lançar a mão desses medicamentos, que são os corticoides. Agora, isso vai, num paciente que é diabético, hipertenso, a gente tem que pesar muito o benefício e o risco, ou a gente tem que monitorar ele praticamente todo dia. Eu vou fazer o corticoide, mas essa glicose pode subir, você vai ter que fazer assim, assado, vai ter que me mandar esse exame, vai ter que prestar atenção. Então, a chikungunya, a recomendação mais ou menos é essa. 15 dias a gente aguarda alguma coisa. Às vezes a gente o paciente não aguenta tomar. Esses dias a gente até... Era a avó de um aluno meu, e ele ficou desesperado porque era uma intensa artrite e ele... Professor, todos os analgésicos, não, tenha calma, vamos fazer um corticoide, já que vai deixar sua avó, por que não? Porque pode postergar, não. Aí a gente, em casos especiais, a gente pode lançar a mão antes. Mas depois de 15 dias a gente pode até, e se a dor ficar crônica, quando ficar chikungunya, a gente tem outras medidas para evitar desse paciente ficar inflamando a articulação, que são medicações muito utilizadas na artrite reumatoide. Então, Sidney, a chikungunya tá aí derrubando o velho. É uma doença maltrata, né, catastrófica, maltrata, muita dor, o paciente fica limitado, muitos deles não voltam mais ao que era antes. Então, meu amigo, você tem repelente, tem mosquiteiro, tem tela, pode cuidar, empurra a tela na casa, vai passando repelente, o que tiver lá para espantar mosquito, vá passando para poder esse mosquito não chegar no seu pai, no seu avô, na sua mãe, e você mesmo idoso. Evite que o mosquito chegue. Isso é uma medida de saúde individual. Durma com mosquiteiro, ventilador. Durante o dia passa o repelente também. E como medida de saúde coletiva, vá acabando com queda de pneu com água. Onde tiver água parada, vá tentando se desfazer. Porque a chikungunya tá aí, como eu disse. Ela mata, velho, ela derruba, velho, ela deixa o idoso muito tempo sofrido com dor na articulação. O seu tratamento tem restrições em pacientes que tem algumas doenças e a gente fica às vezes atado. É muito sofrimento, então melhor não pegar. A dengue, ela tem aquele caráter de risco de transformação hemorrágica, mas a dengue não deixa sequela. Já a chikungunya, ela deixa sequela, principalmente em pessoas acima de 65 anos, pessoas mais frágeis. Elas ficam, se não for bem conduzido no início, do meio por fim, a coisa pode desandar. Muito bem. Diabetes, são 3 tipos, doutor. Como identificar o tipo da diabetes? Eu vou resumir assim. Idoso, diabetes tipo 2, ponto. Saber o tipo ou não vai, para o paciente, não vai adiantar muita coisa não. Isso é mais para o profissional saber qual o tipo de diabetes e a gente poder medicar. Porque não adianta você fazer remédio para quem tem diabetes tipo 1, é diabetes de criança. Aliás, abre quadros na infância, o paciente não produz insulina, endógeno, então você tem que fazer logo a insulina, não adianta remédio. Já o diabetes tipo 2 é o contrário, você faz inicialmente medicamento, mas ele pode evoluir ao ponto de precisar tomar insulina. Então, diabetes de idoso é a diabetes tipo 2. Tem assim algumas nuances? Tem, mas a gente tem que entender que a regra é o mais comum, não é a exceção. A exceção tem alguns tipos de diabetes, que nem é o tipo 3, nem 4, nem 5, é um tipozinho diferente, muito raro, mas que pode acometer indivíduos. É diabetes tipo 2, resumindo. Muito bem. Valeu, doutor. Até terça. Valeu, queria mandar aqui um abraço para o pessoal que está no Facebook, Socorro, Benigna, toda terça, e mandar um abraço de conforto especial para a família de Dona Mercê, lá da zona rural de Jardim de Piranha, que faleceu essa semana. Dona Mercê, que era ouvinte assídua, eu tive de mandar alguns alôs para ela, então queria mandar minhas manifestações, minhas condolências, meus pêsames para toda a família, para Alexandra, Rosneide, para todo mundo que é da família, e deixa eu só desligar aqui, me consternar com toda a situação. Dona Mercê lá do município, da zona rural do município de Jardim de Piranha, era uma pessoa amiga da gente e ouvinte fiel do programa. Meus sentimentos.